Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Agradou ao coração do Pai moer o seu Filho, fazendo-o enfermar na cruz, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, eu te agradeço, meu Pai, por ter nos adotado como filhos. Obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado, Jesus. Teu amor é incompreensível, Jesus. É inalcançável. É inexplicável. E eu sei, Jesus, é impossível retribuir a tanto amor. A gente está aqui, Senhor, nesse culto, lembrando do Senhor, da Tua morte por nós, do Teu sacrifício por nós. Ó Jesus, o profeta Isaías declarou que um dia o Senhor veria o penoso trabalho da tua alma e ficaria satisfeito. Esperamos que o teu coração esteja satisfeito. Nós estamos aqui, nós fomos salvos, nós te amamos, nós queremos te servir. Nós queremos ser a igreja que o Senhor espera. Foi o Senhor que edificou a tua igreja, e o Senhor declarou que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a tua igreja. Nós somos a tua igreja, Jesus. Eu sei que o Senhor se alegrou vendo a dança das jovens ontem. Eu sei que o Senhor se alegrou vendo a dança das menininhas. O louvor completo, Senhor Deus, com os metais. Eu sei que o Senhor se alegrou vendo os teus filhinhos no teatro. Eu sei que o Senhor se alegra nos vendo na tua casa, Senhor. Mas eu quero te dizer, Jesus, que o Senhor é a nossa maior alegria. Eu quero compartilhar com você a palavra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, quando Ele apareceu, Ele se revelou ao apóstolo João, na ilha de Patmos. João estava no exílio na ilha de Patmos, e a palavra diz em Apocalipse 1:17, que Jesus disse assim a João: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Eu fui morto, mas estou aqui, vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você sabia que existe chaves de morte e do inferno? Eu quero hoje compartilhar com você alguma coisa que aconteceu no backstage, atrás das cenas. Alguma coisa que nem sempre é lembrado. Nós temos bastante consciência da morte de Cristo na cruz e da ressurreição. Mas eu quero compartilhar com você agora o que aconteceu nesse ínterim, nesse período entre a sua morte e a ressurreição. Algo fundamental para a nossa história.
a história da humanidade aconteceu atrás das cenas. Lembre-se de que Jesus, ele estava em carne, essa é uma expressão bíblica, ele veio em carne, ou seja, ele veio ao mundo como homem, como ser humano. E como ser humano, Jesus teve todas as nossas limitações. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu ansiedade, ele ficou apavorado quando ele estava no Getsêmani, ele sentiu dor. E como homem, como ser humano, ele ainda tinha uma missão de enfrentar a morte e vencer a morte. Como homem, nunca isso acontecera, nenhum ser humano havia vencido a morte é o fim. E Jesus veio em carne com a missão de vencer a morte. Satanás o desafiou. No deserto, naquela tentação, é importante ressaltar que Jesus só foi enfrentar Satanás, Deus só permitiu que Jesus enfrentasse Satanás. Lembra da palavra? Fiel é Deus que não permitirá que você seja tentado mais do que você pode suportar. Antes, juntamente com a aprovação, Ele dá o livramento. Somente quando Jesus foi batizado, lembra, Jesus homem, Jesus ser humano, quando Ele foi batizado, o Espírito Santo veio e Jesus foi cheio do Espírito Santo e então o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele estava preparado para ser tentado, um homem revestido pelo Espírito Santo. E a palavra fala em João capítulo 3 que Jesus recebeu o Espírito sem medida. Para nós ele fala, enchei-vos do Espírito, encha-se, encha-se. Jesus recebeu o Espírito sem medida, na plenitude. Mas então, estando no deserto, como homem, um dia de jejum, 2, 3, 4, 10, 30 dias de jejum, 35 dias de jejum, e ele foi lá para ser tentado pelo diabo, e ele estava ali. 40 dias, ele teve fome. Então o tentador se aproxima. Satanás vai se aproximar sempre quando ele vê o seu ponto fraco. E então, Satanás desafiou Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Você conhece essa palavra? Se tu és o Filho de Deus. Satanás veio trazer dúvida, veio tentar trazer dúvida no coração de Jesus. É o Filho de Deus mesmo? Você está aí com fome? Você tem frio à noite no deserto? Você tem calor durante o dia no deserto? Olha aí você, olha o seu estado. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus. Então ele foi tentado pelo diabo, tentando colocar dúvida. Mas Jesus então orava e clamava ao Pai. Essa é a chave, é o nosso exemplo. Jesus orava e clamava ao Pai. Eu quero convidar você a abrir a palavra em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, eu vou ler do 7 ao 9. Hebreus 5, do 7 ao 9. A palavra do Senhor é linda. Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto aqui na terra como ser humano, Jesus nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Percebeu? Jesus, ele ia enfrentar a morte. Então o que ele fez? Ele ofereceu clamor, lágrimas, orações, súplicas àquele que o podia livrar da morte, o Pai eterno. E foi ouvido quanto ao que temia. Foi ouvido quanto ao que temia. A gente tem que entender o tamanho da obra de Jesus. Ele temia, ele ia enfrentar o desconhecido, ele ia enfrentar a morte. Mas ele foi ouvido. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação
para todos os que lhe obedecem. Jesus, ainda que era filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Ele veio se tornar a nossa salvação, a causa da nossa eterna salvação. Aleluia! Salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus falou: quem me ama guarda os meus mandamentos e os pratica e obedece os meus mandamentos. Aleluia! Mas então aqui nós vemos que Jesus, ele realmente se limitou, ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou e ele veio como homem. E como homem ele precisou depender totalmente do Espírito Santo e do Pai, porque ele estava enfrentando uma guerra descomunal, desproporcional contra Satanás. Você sabe, Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ou seja, são expressões bíblicas, né? Dentre os seres humanos, ninguém há maior do que João Batista. E no entanto, no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. O que a gente depreende daí? O menor demônio, ou o menor anjo, né, que tem anjos e demônios, é maior do que João Batista. E aqui na terra ninguém era maior do que João Batista. Entende? Que chance que nós temos contra qualquer ser celestial. E Jesus, como homem, tinha que enfrentar Satanás. Satanás detesta, Deus detesta o ser humano. E é isso que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus foi tirar satisfações com Satanás. Satanás tinha as chaves da morte e do inferno. Era ele que tinha. Veja, vamos ler Hebreus 2:13. Hebreus 2, do 13 ao 15. Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu, Jesus fala. Você se lembra quando Jesus orou no Getsemane, Jesus falou: Pai, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Cuidei deles, os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes, para que se cumprissem as Escrituras. Então aqui, Jesus se apresenta ao Pai e fala: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aleluia, estamos aqui, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, todos somos humanos, seres humanos de carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Ele também veio em carne e sangue. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o poder da morte, ele tinha o império da morte. Ele que era o guardião das chaves da morte e do inferno. Amém? O diabo, ou Satanás, ou o dragão, ou a antiga serpente, a Bíblia tem várias metáforas para ele. E livrasse, e assim Jesus então, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O ser humano sempre teve medo da morte. Você sabe, todas as religiões e culturas têm ritos de passagem, tem ideias sobre a morte, reencarna, não reencarna, vive de novo, não vive, morre com os tesouros ou morre sem os tesouros. O ser humano sempre teve medo da morte, sempre foi escravo da morte, mas Jesus venceu aquele que tinha o poder da morte e livrou a todos aqueles que por medo da morte eram escravos a vida toda. É por isso que um cristão fala como o apóstolo Paulo: para mim, sabe, viver é Cristo, morrer é ganho, morrer é lucro, porque é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Mas se for necessário por um tempo, eu permaneço com vocês. Paulo fala: não vou me suicidar, fico com vocês, mas saibam, morrer é lucro. Amém? Não temos medo da morte.
Aleluia. O diabo não tem mais as chaves da morte e nem do inferno. Ele não tem nem a chave da casa dele mais. Jesus, ele venceu a morte. E aí a palavra então diz, eu estou dando as referências para você porque eu acho que é tão importante. 1 Coríntios 15, 55. Aleluia por esta palavra. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? É a mesma coisa que a gente estivesse dizendo, onde está, Satanás, a tua vitória, hein? 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão do pecado, a estocada, a morte funciona assim. Pelo pecado nós morremos, pelo pecado nós perdemos a salvação de Deus. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não houvesse lei, não havia pecado. Então Deus deixou a lei para mostrar o que é pecado, e o pecado é o aguilhão da morte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus mostra o pecado e então Ele envia Jesus Cristo e Ele leva o nosso pecado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus na cruz levou os nossos pecados, o aguilhão da morte foi retirado. Não temos mais pecados. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Satanás não pode fazer mais nada. Mas ainda restava um homem enfrentar Satanás e tirar a chave da morte da mão dele, porque ele tinha a chave da morte. É por isso que a palavra fala lá em 1 Timóteo, mas a salvação, ai meu Deus, é somente por Jesus Cristo. É 1 Timóteo 1,5, perdão, 1 Timóteo 1,5. Primeira Timóteo 2,5, porque há um só Deus, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Há um só Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, não há deuses, e há um só mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Krishna, não é Gandhi, não é... Há um só mediador, Jesus, homem, aleluia, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Obrigado, Jesus. Então, foi necessário que um homem fosse ao inferno por todos os homens, para pegar a chave da mão de Satanás. A partir de agora você não tem mais a chave da morte. Aleluia! Por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, enganado por Satanás. Por um homem a salvação entrou, Jesus. Aleluia! Acho que é por isso que Paulo às vezes fala, gostaria que vocês suportassem a minha loucura. Às vezes eu me sinto louco assim. Amém. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu na sexta e ele só ressuscitou no domingo, no terceiro dia. O que ele esteve fazendo nesse ínterim? Você já parou para pensar? Por que só no terceiro dia? É isso que aconteceu. Ele desceu e foi ao Hades, inferno.
A palavra em português é inferno, né? A palavra grega é Hades, Novo Testamento, e no Antigo Testamento é Sheol, inferno. Jesus foi lá para pegar as chaves da morte e inferno, por isso que ele fala, João, não temas, eu fui morto e agora vivo para todos sempre, e eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno, aleluia. Vamos para Efésios capítulo 4, verso 8, meus irmãos. Efésios 4, 8. Aleluia. É linda a palavra revelada do Senhor. Efésios 4, 8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Jesus Cristo. Ele subiu ao alto, ele foi ao céu por nós. Falaremos disso amanhã. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Antes de subir, ele desceu as partes mais baixas da terra. E assim como, lembra que eu comentei ontem, o terceiro céu não é o céu físico das galáxias e planetas e estrelas. O primeiro céu é o céu físico, a atmosfera, onde tem lá os satélites e tal. O segundo céu são as regiões celestiais, que fala lá em Efésios, por exemplo, onde estão os principados e potestades, onde acontece a guerra espiritual. E o terceiro céu é a morada do Altíssimo, é de onde Satanás foi lançado. E aqui então, assim também, quando a palavra fala que Jesus deixou as partes mais baixas da terra, não é que ele foi até o núcleo da terra, do planeta Terra, ele desceu as partes mais baixas da terra, também no mundo espiritual, assim como existe o terceiro céu, existe o inferno, é outra dimensão, a dimensão espiritual, que é muito real. A palavra fala em Hebreus que as coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem, né? Aleluia, o reino dos céus, o reino espiritual veio antes do reino material. Mas voltando então, Jesus desceu, ele foi ao inferno e ele foi enfrentar Satanás. É por isso que os crentes não têm medo da morte, e não tem mesmo. Quando eu estava infartado e minha vida estava entre a vida e a morte, mas graças a Deus eu não temi a morte. Eu estava preocupado pelos meus filhos, pela minha esposa, mas eu não temi a morte. Aleluia. Agora, Jesus foi em espírito ao inferno. O seu corpo físico, o seu corpo mortal morreu, não é? Então aqui tem mais um mistério. Jesus foi em espírito ao inferno, e por isso que nós devemos preservar o nosso espírito. Sabe, o espírito nunca morre. O corpo vai morrer, né? A carne volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito nunca morre, e o espírito pode passar a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. A eternidade com Deus é no reino do céu. A eternidade no inferno é no inferno. A morte eterna é a eternidade no inferno. Então, a palavra fala em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus vos santifique em tudo. Tudo o quê? Vosso espírito e alma e corpo, para vos conservares íntegros e irrepreensíveis para a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem com o espírito limpo e irrepreensível irá com Ele. Nós temos que guardar o nosso espírito. De tudo que o homem deve guardar, guarde o seu espírito, a palavra fala. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16.
Eu estou dizendo tudo isso porque nós veremos que Jesus foi em espírito ao inferno. E quando nós estivermos em espírito, ou nós, está amarrado, ou iríamos para o inferno, ou iremos para o céu, em espírito. Por isso é importante conservar íntegro o seu espírito. Mas é possível contaminar o espírito? Veja, 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16. Vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você sabe que no dia que você entregou sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você é o templo do Deus vivente. Amém? E aí então diz Deus, assim eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso. Ora, amados, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você não deve aperfeiçoar só a sua carne, não só a sua alma, com o que você lê, o que você se alimenta, né, a sua mente, mas purifiquemo-nos também do Espírito, porque é o Espírito que vai. E é por isso que a palavra fala que o Espírito Santo habita no nosso espírito, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É o nosso espírito que foi recriado, é o nosso espírito que nasceu de novo, e nós devemos conservá-lo íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, não abaixa a guarda. O apóstolo Paulo fala, cada dia morro. O velho Paulo, o Saulo, a cada dia morre. Já não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Alexandre, você está muito saidinho, rapaz. O que você está fazendo? Volta para a cruz. Morre, Alexandre. A cada dia morro. Quem manda aqui é o Espírito. Aleluia. Espírito conservado, íntegro. E o que alimenta o Espírito? O que alimenta o corpo? Peixe com farinha. Aleluia. O que alimenta a alma? Uma boa música, uma boa pintura, uma paisagem agradável, o canto dos pássaros. E o que alimenta o espírito? Palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já alimentou seu espírito hoje? Seu espírito tem que estar forte para ficar íntegro e irrepreensível para a volta do Senhor, porque é o espírito que vai enfrentar ou Satanás, ou vai encontrar com o Senhor. O espírito. Amém. Irmãos, quantas horas Jesus ficou no inferno? Jesus ficou cerca de 40 horas no inferno. E 40 é um número marcante na Bíblia. 40 pode ser tempo de provação, pode ser tempo de restauração. Vou dar alguns exemplos. Israel ficou 40 anos no deserto. Os espias ficaram 40 dias espiando a terra prometida. Jesus ficou 40 dias no deserto para ser tentado por Satanás. Deus, na época de Noé, que a humanidade estava tão descaída, decaída, Deus enviou 40 dias e 40 noites de chuva contínua sobre a terra. E Jesus ficou cerca de 40 horas no deserto, no inferno. Veja, ele entregou o Espírito na hora 9, às 15 horas da sexta-feira.
Às 15 horas do sábado, deu 24 horas. E das 15 horas de sábado até às 6 da manhã do domingo, a gente não sabe exatamente, a palavra fala que ele ressuscitou de madrugada. Mas se pensássemos em 6 da manhã, então de 15 da tarde do sábado até 6 da manhã de domingo, dá mais, eu marquei aqui, mais 15 horas. Então 24 horas de sexta para sábado, mais 15 horas de sábado até 6 da manhã de domingo, dá 39 horas. Eu não sei exatamente, mas o fato é que Jesus ficou cerca de 40 horas no inferno. Aquele que subiu é o mesmo que antes desceu e levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Quem é que nos prendia era Satanás. E ele ficou 40 horas. Você imagina você ficar 1 minuto sendo oprimido por demônios. 1 minuto. Imagina 40 horas. Homem. Amém, irmãos? Está comigo? Isso tudo a gente não tem consciência do que Jesus fez por mim. Meu Deus, eu entendo quando Paulo fala, eu sou eterno devedor a Cristo. O seu amor me constrange. Meu Deus. Agora eu vou viajar, né? Jesus entra no inferno, sem os anjos, só com os demônios todos e Satanás. Lembrando, quem é Satanás? Satanás, ele é querubim ungido da guarda. A palavra fala em Ezequiel 28, 14, Deus fala, tu eras querubim ungido da guarda, andavas no meio das pedras afogueadas. Lembra que os querubins, eles são 4 querubins que estão logo abaixo do trono de Deus. Eles são poderosíssimos, eles têm o Espírito que os leva, e eles andam no meio de pedras afogueadas. Depois você lembra, releia novamente essa passagem, como faíscas, como chamas, e eles são como relâmpagos. E Satanás, tu eras querubim ungido da guarda, andavas no meio das pedras afogueadas. Satanás é um anjo, não é um anjo, ele é um querubim, ele é guerreiro. A palavra fala em Judas, você que gosta das escrituras, depois você marca aí Judas 9. Judas só tem um capítulo, né? Então Judas, versículo 9, fala que quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, a gente já vai entrar numa história interessante, né? Lembra que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Moisés subiu ao monte e não desceu e nunca se encontrou o seu corpo. E Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Moisés e quem? Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus acerca das coisas que Jesus passaria. Elias também nunca foi encontrado o seu corpo, mas isso é outro detalhe, né? Elias foi levado num redemoinho de fogo ao céu. Mas a palavra fala em Judas 9, que quando o arcanjo Miguel, e quem é o arcanjo Miguel? O general do exército de Deus. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Miguel, o arcanjo, o general do exército de Deus. Judas 9 diz que quando ele contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não ousou proferir juízo sobre Satanás e disse, o Senhor te repreenda. O Satanás não entrou em guerra, Miguel não entrou em guerra com Satanás, ele usou o recurso da arma atômica, o Senhor te repreenda, Satanás. Satanás, querubim de guarda, Jesus, homem, ele entra no inferno. Aleluia! Você consegue imaginar isso? Eu não sei, eu às vezes viajo. Se eu fosse roteirista, eu ia fazer cada filme louco, mas eu imagino Jesus entrando no inferno. Você imagina? E os demônios começam a sair, espumando, e se afastam, e tenta, o outro segura, e Jesus entrando.
Você consegue imaginar? E até onde ele vai? Até o trono. Ah, Satanás tem trono? Tem. A Bíblia descreve várias vezes o trono de Deus, não é? Descreve. Os satanistas, as igrejas satânicas, eles fazem trono para Satanás. O fato é que Jesus foi até Satanás. Entrega. Aleluia! Eu não sei como foi isso, eu não sei. Eu sei que quando Jesus estava no deserto, ele venceu Satanás só com a palavra. Eu não sei como foi, mas eu sei que ele foi até o Hades, ele enfrentou Satanás e pegou a chave da morte e da vitória. E nos libertou. E saiu vivo do inferno. Aquele que temia, orou e foi ouvido quanto ao que temia. Amém? Glória a Deus. Mas tem mais algo que Jesus fez ali. 40 horas, ele fez mais uma coisa tremenda. E eu vou pedir para você abrir agora em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Jesus pregou a palavra. Jesus é a palavra. Jesus pregou a espíritos que estavam presos já no inferno. Porque no inferno tem espíritos, assim como no céu tem espíritos, né? Lembra? É o espírito que vai para o inferno ou vai para o céu, não é a carne. Jesus pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, está na sua Bíblia? Jesus foi mortificado, na verdade, na carne, ele morreu na carne, mas ele foi vivificado pelo Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi pregar no inferno. Como assim? Os quais, esses espíritos que estavam presos, em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Na época de Noé, 8 almas apenas se salvaram do dilúvio. E aí a gente vê que não foi só o dilúvio, foi o dilúvio, eles morreram fisicamente, mas aquelas almas todas foram para o inferno. 8 se salvaram quem? Noé, a sua esposa, a sua família, né? Somente se salvou. Vamos ver agora 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, 4. Você imaginava que o apóstolo Pedro escrevia coisas tão profundas assim? 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo. Então ele não perdoou os anjos que pecaram. Isso é uma outra história que a gente conta no outro dia, que deu origem aos nefilim, né, aos gigantes, anjos caídos. Ele não perdoou, mas também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aleluia. Então, irmãos, aquelas vidas todas que viveram até a época de Noé, que está em Gênesis capítulo 6, o mundo se corrompeu de tal maneira, havia uma maldade tão grande no mundo, no ser humano, que Deus fez um juízo naquela geração toda. Morreram todos. Olha que radical. E essas almas foram para o Hades.
E Jesus foi e pregou para eles. Deus é tão justo que no dia do juízo final, até eles receberam a chance. Amém? Você entende? Ou mais ou menos, né? A gente hoje está meio profundo demais. E aí, eu quero ler só com você uma coisa importante para a gente daí fechar. Em Gênesis, vamos ali para os dias de Noé, Gênesis 6, 5, para entender por que foi necessário que Jesus fosse até pregar a esses espíritos daquela geração. Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. E vocês, irmãos, que estão aqui trabalhando para Deus, aleluia, fiquem de prontidão, mas fiquem atentos, porque esse desfecho é muito importante, amém? Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, isso na época de Noé, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O ser humano só pensava maldade, violência, prostituição. O ser humano se corrompeu totalmente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Eu sei que você vai falar, mas e aquela palavra que diz que Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, não é? Essa palavra aqui, no hebraico é Naham, que pode ser traduzida como consolo. Então, Deus viu a maldade do coração do homem em toda a terra e Naham, ele não podia ser consolado. Ele não podia ser consolado. Pesou-lhe em seu coração. Então, disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, porque não consigo me consolar por os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noah, consolo. Naham, Noah, a mesma raiz. Deus não podia ser consolado, então ele acha Noé, consolo. É claro que o nome tem uma razão, Deus não havia dado esse nome por acaso para ele. Amém? Então qual foi o consolo de Deus? Noé. Ele era justo no meio de toda uma humanidade ímpia. Noé era justo. E Deus preservou ele e sua família. E começou tudo de novo. Mas e todos aqueles que foram julgados tão duramente? Jesus, o Salvador Yeshua, foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. No dia do juízo final, falaremos isso amanhã. Hoje tem o final feliz da história, né? Mas a essa parte terrível a gente tinha que falar, né, da obra de Jesus na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Por que Jesus foi pregar a palavra para eles? Porque Jesus é a própria palavra, não é? A palavra de Deus, eu vou ler aqui Hebreus 4:12, tá bom? Só ouve Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia todos nós compareceremos diante do trono. Amém? No dia do juízo final, até aqueles espíritos terão ouvido a palavra antes de serem julgados. Deus é justo. Eu quero deixar uma última palavra agora para você, palavra de Jesus para a sua igreja.
nós que fomos comprados por Ele, nós que temos uma promessa de tão grande salvação. A palavra diz assim, graças a Deus, 1 Coríntios 15, 58, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Por mais que nós passemos tribulações momentâneas neste mundo, nada se compara ao peso de glória que será revelado no dia que o Rei da Glória vier para nos buscar. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam nunca subiu ao coração de ninguém, nem subiu aos olhos, nem à mente de ninguém. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena servir a Cristo. Aleluia! Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã linda. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradeço por todas as tuas bênçãos, pela tua bondade. Obrigado por ter nos chamado para o teu reino, nos adotado como filhos, Senhor. Peço agora que o Senhor deixe a tua bênção, Pai, sobre nossas vidas. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom, igreja.